Muito bem, no vídeo de hoje vamos continuar falando de substantivos contáveis e não contáveis. Se você ainda não viu o vídeo anterior, é importante que você veja, porque lá nós conversamos sobre como saber se um substantivo é contável ou não. Então, qual é o tipo de pensamento que a gente precisa ter, de interpretação, para definir se eu vou utilizar essa palavra dentro da minha frase como contável ou não. Isso vai mudar tudo, ok? Então, é importante que a gente tenha isso em mente bem tranquilo. E aí, já tendo definido o conceito de contável e não contável, nós podemos fazer uma série de frases diferentes. Frases, por exemplo, para saber se temos um daquele item, se ele for contável, eu posso fazer isso. Uma certa quantidadezinha, alguns, por exemplo. Como é que eu faço em pergunta para saber se temos aquele item ou não? Para falar na frase negativa que eu não tenho. Isso tudo está no vídeo anterior. Hoje nós vamos mudar um pouquinho, nós vamos falar sobre muito. Nós vamos falar sobre quando a gente tem muito de alguma coisa. Ou perguntar a quantidade de algo. Então, perceba que, no nosso exemplo, a pergunta era sobre sal. Sal é um item não contável, ok? E quando eu faço a pergunta how much, eu quero saber a quantidade. Mas, Priscila, se não é contável, como é que eu vou saber a quantidade? Bom, ou a pessoa vai responder usando algum auxiliar ali de medida, 2 colheradas, uma xícara, ou ela vai apenas dizer de uma forma bem abstrata, muito, pouco. Isso eu posso definir em relação à quantidade mesmo de um item que não for contável, ok? Então, quando eu pergunto quanto sal você colocou nisso, a resposta, não muito. Pronto. Ok? Não vou dar quantidade como 1, 2, 3. Mas falar não muito deu uma ideia aqui de quantidade para o contexto. O que mais que nós podemos fazer? Então, primeiramente, nós vamos separar. O substantivo contável vai funcionar de um jeito, não contável vai funcionar de outro. Quando eu falo there are a lot of eggs, eu estou dizendo que tem uma porção de ovos, uma grande quantidade de. Minha frase está no plural, porque eu estou falando de um item contável no plural. E se for não contável? Eu também posso usar a lot of, porque esse termo ele pode ser usado tanto com contáveis como com não contáveis, ok? Não tem problema. Aqui eu estou dando o exemplo do pão, que já conversamos que não é contável. There is a lot of bread. Tem muito pão, ok? Tem uma porção de pão. Nós vamos generalizar assim. Lembrando que a estrutura da frase ficará no singular. Outro exemplo. There aren't many eggs. Não tem, frase negativa, muitos ovos. Não tem muitos ovos. Se fosse o pão, voltando lá para ele, frase negativa no singular, there isn't much bread. Então, agora eu não vou usar o many, vou usar much. Outro exemplo. Are there many eggs? Tem muitos ovos? Is there much bread? Tem muito pão? Então, observem que nas frases afirmativas nós utilizamos o a lot of. Ele é muito mais utilizado em frases afirmativas. Já na negativa e na pergunta, nós não vamos usar o a lot of. Nós vamos usar many para os contáveis ou much para os não contáveis. Então, a gente pode observar aqui essa tabelinha de regras. Olha. A lot of pode vir antes de substantivos contáveis no plural e substantivos não contáveis, em frases afirmativas. Many virá antes de substantivos contáveis no plural, em frases negativas ou perguntas. Much virá antes de substantivos não contáveis, em frases negativas e perguntas. Tem mais. Nós também temos a junção how much.
que nós vamos utilizar antes de substantivos não contáveis, como aqui no nosso exemplo. Quanto sal? E vamos usar quem? O how many, quando quisermos saber a quantidade de algum item que eu possa contar. Então, how much significa quanto, how many, quantos. Ok? A gente vai utilizar esses dois para fazer perguntas de quantidade. É um pouquinho diferente desse tipo de pergunta aqui, que eu só quero saber se tem muitos ou não. Ok? Quando eu pergunto com how many, eu quero saber a quantidade. Agora, você vai analisar essas frases e completá-las com a lot of, much ou many, seguindo tudo que a gente conversou até aqui. Dê uma pausa no vídeo, tente realizar essa atividade, depois acompanhe a correção. Let's go? There isn't much soda. Não tem muito refrigerante. Lembra que líquidos a gente não conta? Então, aqui eu fiz a frase no singular e usei much porque é uma frase negativa. Aqui será uma frase que é uma pergunta. E eu estou perguntando sobre leite, que também não é contável. Então, eu vou repetir a minha resposta, much. Is there much milk? Tem muito leite? Frase número 2. Estou falando sobre batatas. Batatas no plural. A frase está no plural, é uma frase afirmativa. Eu posso usar a lot of. There are a lot of potatoes. Tem uma porção de batatas. Questão número 3. Quero perguntar sobre queijo. Fiz essa pergunta no singular, porque o queijo, ele não é contável. Quero saber mais ou menos a quantidade de queijo. Vou completar com much. Se ele não é contável, pergunto com much. How much cheese is there? Quanto queijo tem? Na frase 4, é uma frase afirmativa, falando sobre butter, que é manteiga. Também não podemos contar a manteiga. Ela vai ser uma frase no singular usando a lot of, porque está na afirmativa. There is a lot of butter. Let's make some cake. Tem uma porção de manteiga. Vamos fazer bolo? Observem que o bolo, né, também está aqui num sentido não unitário de cada bolo, apenas a ideia. Vamos fazer bolo. I want a sandwich, but there isn't, tanana, bread. Eu quero sanduíche, mas não tem muito pão. A palavra bread também não é contável. Na questão número 6, nós temos uma frase negativa falando de uvas, grapes. Nós vamos usar many. Não tem muitas uvas. Number 7, nós temos aqui apples. Estou falando de maçãs. Vou perguntar quantas maçãs tem. How many apples are there? Muito bem.